On behalf of the J. Reuben Clark Em Law nome da Sociedade de Direito J. Reuben Clark, nós fazemos vocês bem-vindos a este serão, que está sendo transmitido através do sistema de satélite da Igreja para membros da Sociedade de Direito e seus convidados, reunidos em grupos em vários locais por todos os Estados Unidos, Canadá, Ásia, Europa e América Latina. Esta é o 8º serão anual da Sociedade. Este serão está sendo conjunto com nossa conferência anual e, pela primeira vez, está sendo sediado em Salt Lake City, Utah. É um privilégio estar aqui neste púlpito, nesse tabernáculo histórico da Praça do Templo. Tenho grandes memórias de ouvir os profetas e apóstolos falar neste tabernáculo com esse lindo órgão de sopro logo aqui atrás. Estamos muito gratos pela Igreja, pelo Comitê de Satélite da Igreja, Departamento Audiovisual, time de transmissões e o time do Tabernáculo por suas contribuições para fazer essa transmissão possível. Também gostaria de agradecer o Comitê Executivo da Sociedade de Direito, Bill Atkin, Brent Belknap, Doug Bush, Jim Rasband, Scott Cameron, Mary Hugland e Scott Paul, assim como os organizadores da conferência e membros do Comitê de Conferência e Eventos, pelo tempo e energia que colocaram na organização deste maravilhoso evento. Aplaudimos os esforços constantes dos presidentes dos grupos e seus painéis por todo o mundo que reuniram seus membros para assistir essa transmissão. Gostaria de reconhecer aqueles sentados atrás de mim aqui no púlpito, incluindo membros do Comitê Executivo, presidentes do Comitê de Conferência, presidente Cecil O. Samuelson, presidente da Universidade de Brigham Young, aqueles participando no programa e seus convidados. Também gostaríamos de reconhecer vários convidados especiais, incluindo membros do Quórum dos 70 e renomados membros do Judiciário. Na plateia, hoje à noite, no tabernáculo, temos mais de 600 membros da Sociedade de Direito, incluindo aproximadamente 350 estudantes de Direito de 49 faculdades de Direito por todo o mundo e seus convidados. Assim como nossa declaração de missão nos reúne como afirmamos a força trazida para a lei através das convicções religiosas pessoais de um advogado. Nós nos esforçamos, através do serviço público e excelência profissional, a promover igualdade e virtude baseada nas regras da lei. Nossa associação inclui mais de 10 mil advogados e estudantes de direito, de escritórios e faculdades de direitos por todo o mundo. Encorajamos nossos membros a serem envolvidos na comunidade, associações legais, serem influência para o bem através do serviço público. Seja que você esteja trabalhando numa firma de direito, conselhos, no judiciário, na educação, usando o seu diploma de direito no mundo dos negócios ou não, nem mesmo praticando agora, sua educação legal faz com que você esteja preparado para servir de maneira significativa. Encorajamos vocês a se colocarem de forma a serem respeitados, promoverem igualdade, virtude e valores retos nos painéis, conselhos, comitês e associações em que servem. Sua influência para o bem pode fazer a diferença. É meu privilégio, tem sido meu privilégio pelos últimos 20 anos conhecer muitos de vocês na Sociedade de Direito, pessoas maravilhosas de caráter e dedicação. É uma honra me associar com vocês. Eu encorajo vocês a se reunirem mais frequentemente, a se fortalecerem pelo seu exemplo reto, a serem mentores dos jovens advogados e estudantes de direitos que são membros da Sociedade de Direito, a se aproximarem daqueles que compartilham os valores de nossa declaração de missão, para serem uma influência para o bem, oferecendo serviço e liderança na sua vizinhança e comunidade. Nosso programa nessa noite seguirá da seguinte maneira. Jason W. Croft, presidente do painel do grupo de estudantes, oferecerá a primeira oração. Após a oração, Bern S. Broadbent, presidente do Comitê de Serviço à Comunidade, apresentará o Prêmio Pro Bono de Serviço Frank S. Richards a William F. Atkin. Após a apresentação, o número musical Write Thy Name Upon My Heart será apresentado pelo coral de estudantes da Faculdade de Direito
S.J. Quinney, como violonista, Cara North e pianista Carolee Haney. Após uma apresentação musical, Richard W. Sheffield, presidente e assistente da Conferência Anual da Sociedade de Direito J. Reuben Clark 2010 e presidente do Grupo Central de Utah, apresentará Dr. Stephen R. Covey. E vamos seguir o programa até aquele ponto. Jason? Our kind and gracious Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, somos gratos por estarmos aqui como estudantes da Sociedade de Direito de Reuben J. Clark. Somos gratos pelo trabalho que acontece para fazer com que essa conferência possa acontecer. Somos gratos pelos discursantes, pelas mensagens que eles vão dar. Nós te pedimos uma bênção nos discursantes para que eles possam ter o Espírito para guiá-los e para que nós possamos receber a mensagem que eles têm. Também queremos pedir uma benção especial sobre nós, que nós possamos utilizar os nossos talentos e técnicas para ajudar aos outros com quem servimos. Pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. A central part of the mission of the J. Reuben Clark Law Society is for Uma its parte members central da Reuben Clark é promover serviço por meio do exemplo. Essa noite é o meu privilégio apresentar esse prêmio a quem uma pessoa que apresentou tanta liderança a essa comunidade de advogados. William Matt Atkins, muitos já o conhecem, também como da Sociedade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e também tem sido um advogado muito forte. Durante sua vida, serviu como missionário na missão da igreja, sempre ajudando pessoas a entenderem os seus problemas, sendo um ótimo advogado, promovendo sempre serviços legais a todas essas pessoas na área de Salt Lake City. Ele também desenvolveu regras para expender muitas desses projetos. Também trabalhou com todas as pessoas que falam espanhol. Também serviu muitas outras pessoas e honramos ele nessa noite pela sua liderança, seu exemplo, que beneficiou tantas centenas de pessoas que não teriam essa oportunidade. E oferecemos esse prêmio a essa pessoa tão maravilhosa, William F. Atkins. Vocês que me conhecem são gratos que o que vou dizer será breve. Eu não sei se é algo que estão fazendo para brincar. Cada manhã, nas segundas-feiras, temos uma conferência de telefone. Faz 3 semanas, eles perguntaram aos membros desse comitê, você recebeu a nomeação de Franklin G. Richards? E disseram que todos receberam. E eu disse que eu não recebi. Então, disse ela que eu lhe vou mandar esse prêmio. E ela disse que a gente vai mandar. Exatamente depois disso, ela ligou de novo e disse, eu tenho que dizer-lhe que você que vai receber. Eu sei que vocês que merecem, vocês que estão fazendo esse serviço, merecem o prêmio, não eu. O Senhor me abençoou muito na minha vida e uma das maiores bênçãos que eu tenho é poder chamar vocês amigos nessa sociedade de direito de J. Reuben Clark. Vocês que trabalham nesse serviço de pro bono,
Eu acho que, numa maneira significativa, vocês estão seguindo o nosso Salvador de maneira não egoísta. E vocês são advogados do Pai, e por isso eu sou muito grato. Eu sou grato por fazer parte dessa organização maravilhosa e muito grato por ter me dado esse prêmio. Eu aprecio muito esse prêmio. Obrigado.
Stephen R. Covey is perhaps best known Talvez se conhece Stephen R. Covey pelo seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro foi nombrado o livro de negócios mais influentes no século XX. Ele escreveu 29 livros até hoje, com os 7 hábitos vendendo mais de 20 milhões de cópias em 38 idiomas. Ele fala de viver a vida no crescendo. E ele escreveu vários livros em vários estágios, inclusive um que está enfocado em livros, em advogados, com o título Bem-aventurados os pacificadores. Também conhecemos a Stephen pela companhia de Franklin Covey, a provedora maior de serviços profissionais em muitos países, ou também as lojas de Franklin Covey e os planejadores que nos ajudam a planejar as nossas atividades e as coisas mais importantes da vida. Stephen é um nativo de Utah e um residente, recebendo o seu bacharelado da Universidade de Utah e seu MBA de Harvard. Ele recebeu mais de 10 diplomas, doutorados honorários, e tem sido apontado como um dos americanos mais influentes na revista Time. Também conhecemos a Stephen pela sua brilhante careca. Imagina-lo na sua casa. Ele tomou uma ligação e está consultando com alguém num assunto bastante urgente. Pode ser um presidente de uma das 100 companhias do Fortune. Também ha consultado com muitos deles. Talvez nessa vez não é o presidente dos Estados Unidos, mas ele tem consultado com muitos deles, muitos líderes do mundo em 100 países. Então a filha dele tem uma ideia para ver se ela consegue distrair o pai dela enquanto está na ligação. Ela pega um pote de crema de amendoim e começa a espalhar isso no topo da cabeça de Stephen. O próximo vem a geleia de morango e depois uma fatia de pão em cima. O Stephen ainda não se distrai, enquanto os filhos estão tentando não fazer barulho e dar risada. Quando termina a ligação, ele compartilha nas risadas de um evento inesquecível. Esse tratamento de crema de amendoim e geleia de morango é repromulgado na casa Covey pelos filhos e vizinhas de vez em quando. Este Stephen Covey, que gosta de se divertir, é um homem de família com 51 netos. Ele é o autor do melhor vendendo livro na família. Numa nota pessoal, Stephen e Sandra eram amigos de muito tempo dos meus pais, e eu tenho visto o seu carinho e amizade durante as décadas. Simplesmente não tem ninguém hoje que ensina melhor sobre visão, missão e uma vida significativa. Então, hoje, com o tema de serviço para o bem, somos privilégios de ouvir de um grande exemplo de exatamente isso. Alguém que teve uma influência incrível por milhões de pessoas pelo mundo inteiro, Stephen. I wore that peanut butter and jam sandwich all day. Eu fiquei com aquele sanduíche de creme de amendoim todo dia e no final do dia já estava derretendo na minha face. E todas as pessoas que estavam em volta de mim, eles perguntaram: como você ainda não viu isso? E eu conheci muitos dos amigos dos meus filhos. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, é uma oportunidade maravilhosa estar com vocês nesse histórico tabernáculo, estar conectado com vocês por meio do satélite em muitos lugares em volta do mundo. Eu honro os formandos de J. Reuben Clark, da Escola de Universidade de Brigham Young, e eu honro os princípios de que essa escola está fundado. Eu honro todos vocês que são amigos e convidados dessa sociedade nessa noite e que entraram nessa nobre prática de direito. Para nós é uma oportunidade suprema de trazer alívio, de soluções criativas e paz, de trazer
paz a todas as pessoas que estão em um mundo cheio de brigas e contenções e problemas. O Salvador disse: abençoados são aqueles que trazem paz, por eles serão chamados os filhos de Deus. A todos os advogados no mundo, nenhum deve ser mais abençoado do que vocês fizeram convênio de tomar o nome dele, de trazerem paz, ou por meio de educação, de afiliação, homens e mulheres de princípio, de um princípio mais alto. O presidente David John McKay colocou dessa maneira: abençoado significa feliz, favorecido e glorificado. Se sempre houve uma maneira um tempo que nós necessitávamos de paz, é hoje. De toda maneira, se nós queremos paz, temos a responsabilidade de alcançá-la. O problema de muitos na nossa profissão muitas vezes estão longe de felizes, estão muito tristes nesse dia. Falando a todos aqueles formandos da escola de Notre Dame, o professor Patrick J. Swiss disse: a profissão que vocês estão entrando agora é a mais doente e infeliz na face da terra. Advogados sofrem de depressão, ansiedade, hostilidade, paranoia, alienação social e obsessão compulsiva. Muitas vezes, 10 vezes mais do que a população geral. Advogados também sofrem um nível muito alto de alcoolismo e de abuso de droga. A cada 3 sofrem de depressão, alcoolismo e drogas. Em muitos números, advogados são muito infelizes. Eles nunca seriam advogados alguém se eles tivessem outra opção. E eles não convidariam outras pessoas a serem advogados. E eles gostariam de sair dessa profissão antes do final da sua carreira. E mesmo que o serviço de advogado tenha melhorado nos últimos anos, tem sido muito difícil, principalmente para aqueles que tenham seu setor privado. E um desses me perguntaram quando eu disse isso: por que você continua ensinando advogados se é tão horrível? E a minha resposta foi: você não precisa ser miserável. E você pode ser um advogado de cada vez. A profissão é muitas vezes deteriorada porque um advogado se torna corrupto. E mesmo como humanos, muitos advogados cometeram suas vidas dando muitas horas dentro de escritório e muitas poucas horas fora do escritório. Porque muitos advogados têm as suas práticas e muita competição, outros advogados são seus inimigos. A nossa profissão é muito doente e muito infeliz, mas você não deve ser dessa maneira. E você não será se você adquirir e entender o que te faz especial ao praticar direito. Da mesma maneira que você mantém a sua individualidade dessa maneira, não deixar ser moldado como outras pessoas, se assegurem a sua individualidade e se ponham como um bom humor e tratem cada outro de maneira amorosa, quando eles merecerem e quando não merecerem. E, mais importante, nunca esqueça por que você está lá fora, que o trabalho é só trabalho, mas a vida continua a vida. This is from the Doctrine and Covenants. Isso é da Doutrina e Convênios 11, 12 e 13. E agora eu digo a vocês, coloquem sua cruz naquele espírito que indica ao fazer o que é correto e fazer corretamente,
para andar humildemente, para julgar corretamente. E isso é o meu espírito. Eu digo a você que eu darei a vocês o meu espírito, que trará luz à sua mente e trará felicidade à sua alma. E agora eu gostaria de mostrar um filme que praticamente diz e mostra como um advogado se transforma num pacificador, ou como cada um de nós pode se tornar pacificadores. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de falar alguns princípios que dirigem essa maneira de ser pacificadores. Aqui estão 3 gerações de liderança e influência. Os pais, humildade, reconhecendo que princípios do governo, e se eu for pular daqui, eu seria governado por uma lei natural que se chama gravidade. E devemos e nossa atitude deve ser mantida por meio das leis naturais. E nossa missão deve ser mantida por meio de valores que são centrados por meio de princípios. Leva muita coragem para levar o contrário disso é arrogância. E isso desproduz a integridade. Nós somos integrados em volta dos nossos princípios. E o contrário disso é duplicidade e hipocrisia. Isso traz sabedoria. E o contrário de sabedoria é estupidez, tolice. E isso é comparado com uma mentalidade triste, onde você olha uma situação como um pedaço de uma torte, como que se alguém receber uma parte maior, você tem menor. Infelizmente, roubar no mundo hoje não é quando alguém tira o seu cartão de crédito, mas estar à mercê de comparação do que vem da nossa comparação, que vem de economia e muitas outras fontes diferentes, que vai se acumulando, que cria o espírito de comparação com outras pessoas. Eu notei que, lendo nas Escrituras outro dia, como o Salvador e o adversário, Lúcifer, foram comparados na vida pré-mortal. E isso resultou em Caim matando Abel e falando que ele era livre, sem saber que a sua identidade real desapareceu na vida real. Da maneira que, quando os homens acham o espelho que ele pode se comparar, ele ficou mais preocupado com a sua imagem do que dele mesmo. Uma comparação baseada em comparação de DNA produz uma comparação de que se você tem mais, eu tenho menos. E isso traz o espírito de comparação e egoísmo e ciúmes e até de maldade, de raiva. E é tão básico e central nas leis da nossa identidade real. A nossa identidade real é espiritual. É o espiritual DNA. E depois de um tempo, isso pode ser um problema muito grande e pode ser mudado por um DNA cultural.
que isso até mesmo apaga o DNA ou anula o DNA espiritual, the spiritual one. o espiritual. Because all of us Porque da maneira que todos nós somos filhos de nosso Pai Celestial, whose name is Elohim e seu nome é Elohim, and whose a quem eldest son seu filho mais velho é o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, que disse: that they might have life and eu vim para que more abundantly. vocês tenham vida e vivam mais abundantemente. Abundantemente, a mentalidade de abundantemente é essencial. Up, if you would please, the underlying principle Se vocês entenderem os princípios dos habitantes, dos 7 hábitos, the habits are on the left-hand side, os hábitos estão do lado esquerdo, principles and paradigms embodied in them are on the right. princípios e paradigms estão do lado direito. The 7 habits, but don't deserve it. Eu levo crédito nisso, mas eu não mereço, porque são baseados em princípios e paradigmas da nossa natureza real. Proactive means Ser proativo significa ter responsabilidade, tomar iniciativa, começar com uma ideia final. Significa ter visões, valores. Quantos aqui fizeram declarações familiares? Declarações pessoais. how many Quantos aqui estão em departments or departamentos businesses ou negócios mission statements onde vocês têm a declaração de missão para o seu escritório? the church has a mission statement A igreja tem uma declaração, uma missão para trazer a vida e vida eterna e imortalidade ao homem. É dividido em 3 missões: de redimir os mortos, ensinar o evangelho e aperfeiçoar os santos e o trabalho missionário. E essa missão e essa declaração de missão diz o que é o mais importante. here is the results of E aqui está o resultado studying all de organizations do estudo de todas as organizações que receberam esses where they put their energy. prêmios e onde eles colocaram suas energias e seus Notice that they focus primarily esforço. E o mais importante que eles se esforçaram é no segundo quadrante. 65 to 80% 65 a 80% do seu tempo foi gasto no segundo quadrante. 15% E somente 15% of the other organizations das outras organizações gastaram tempo lá. is the quadrant 3. E o menos importante no quadrante tri, onde 15% do tempo foi gasto By those winning the Deming Prize, aqueles que estavam ganhando o prêmio, e de 50% a 60% gastando aqueles que aplicaram para o prêmio, mas perderam. Isso que significa que construindo a sua organização adiciona valores e de one is both urgent de significado muito alto. fires are. E aí onde o fogo está, e deve ser colocado apagado. A clear sense E nós devemos significar um senso real do que realmente é importante. Vamos voltar, se nós pudermos, aos valores e paradigmas, os princípios e paradigmas. win-win. That's mutual respect and benefit. Pensando ganhar, um respeito mutual, benefício. Be understood. Primeiro, procure entender, depois ser entendido. Um entendimento mutual. Synergize means creative cooperation. Synergize é criar uma cooperação, sinergia, That no one had criar ideias que nunca foram inventadas antes. Não comprometer soluções. sharpened the saw is renewal of the body Afiar a faca é como renovar, afiar a serra. continuously exercise
para que você sempre possa continuar exercitando fisicamente e espiritualmente, sempre ponderando as Escrituras e meditando, orando a respeito das Escrituras, emocionalmente entendendo e fazendo, depositando essa emoção àqueles que nós amamos e mentalmente para que nós podemos continuar a desenvolver e aprender. Okay, if you go back to the Se vocês voltarem para os dois últimos outra vez, por favor. No 8, encontrar a sua voz e inspirar outras pessoas a encontrar as vozes deles. E o que voz significa? Que você sobreponha o que é naquilo que você necessita fazer com aquilo que você realmente, a sua consciência diz o que você deve fazer. Servir a humanidade, a necessidade humana. Quando você faz isso, da mesma maneira que nós tivemos ilustrado esse prêmio de pro bono que foi dado essa noite. Uma pessoa encontrou a sua voz, demonstrou a sua voz. E uma vez que você encontrar a voz dessa pessoa, e se a sua própria voz for para ajudar outras pessoas a encontrar a sua própria voz, então é a coisa mais importante, a experiência mais importante e gratificante que você pode ter, porque você ajuda pessoas a seguir a sua consciência, ajudar pessoas a seguir o que eles amam a fazer, serem mais produtivas e se fortalecerem outras pessoas. Agora, eu terminei de ler a respeito dos Indians e a federação disse a respeito do que eu vou compartilhar com vocês, que eu estou convencido que foi influenciado do que foi colocado na Filadélfia, na Constituição, quando foi criada a Constituição, que é a mais antiga Constituição escrita no mundo e um modelo a 80% a 90% das constituições escritas naquela época. E esse país e essa Constituição foram inspiradas, têm influenciado o mundo. E no final de 2 dias de treinamento, eles me deram um pedaço de pau dizendo que é um pau de 1,5 metros que tem o meu nome e eles me chamaram Águia Careca. E também Homem Selvagem. Mas se você levar aquilo num avião, eles pensam que você... Levar no avião, eles pensam que é uma coisa de terrorista. Então, eu trouxe esse comigo. Ou esse aqui, os dois. E esse pode ser colocado na cozinha ou no escritório. O conceito a respeito disso é muito simples. E isso é... Quem tem esse cajado de falar, pode falar e não pode ser dado a outra pessoa até que ele seja compreendido. Não somente a respeito do que ele está dizendo, mas a respeito do que ele realmente está dizendo e sentindo. Você pode imaginar a quantidade de seguridade pessoal para que isso possa ser escutado e entendido por alguma pessoa. A quantidade o requerimento leva muito um profundo senso de integridade e não vem a respeito desse espelho de comparação, que você está sempre sendo comparado com outras pessoas.
Now, I want to show Agora, eu gostaria de mostrar esse pequeno filme que mais uma vez, coloca os 7 hábitos, que eu chamo os 3 primeiros hábitos, o privado e o público, vitória privada e vitória pública. E somente aqueles que serviram sua missão e seu propósito e seu sistema têm o seguro e os seus valores que pode encontrar nos hábitos 5 e 6. Vamos ver esse pequeno filme. É chamado O Muro, Os Muros. Existe algo que não suporta paredes e quer derrubá-las. As paredes que separam clínicas e economias estão ruindo em todo o mundo. As paredes que separam clínicas e economia estão ruindo em todo o mundo ao entrarmos em um mundo de inovação em que grandes ideias podem vir de qualquer lado. Neste mundo, as paredes mais resistentes não estão entre países, mas entre as pessoas. A maioria das paredes é invisível, mas são barreiras à confiança, à comunicação e à criatividade. No atual ambiente, simplesmente não podemos nos dar ao luxo de ter essas paredes. Uma parede pode ser um estereotipo que você imagina sobre uma pessoa ou um grupo. Pode ser a parede da desconfiança em relação a uma pessoa, uma equipe ou um departamento. Ou pode ser um erro atingido que alguém que você não queira perdoar. Ou seu ego interferindo na hierarquia organizacional que cria a parede. Imagine o custo inestimado às pessoas e organizações quando vendas e marketing não se dão bem, quando há desconfiança entre funcionários e gerência, ou quando as pessoas sentem que não podem ser francas ou honestas em funções das normas, da intriga ou do microgerenciamento. Pense como se essas paredes lhe impõem custos no dia a dia em termos de esforços e frustrações. A chave para derrubar essas paredes está na prática dos hábitos 4, 5 e 6. Quando as pessoas têm a força interna para pensar no nós e não eu. Quando escutam para compreender e não para responder. E quando elas acreditam honestamente em terceiras alternativas, que existe realmente algo melhor à espera para ser criado, que coisas maravilhosas podem acontecer. Certo dia, recebi o telefonema do presidente de uma companhia pedindo minha ajuda para resolver uma ação legal de implicações altíssimas. Eu o conhecia muito bem. Ele é extremamente competente. Ele já tinha sido treinado nos hábitos 4, 5 e 6, mas não estava convencido a ter a habilidade de aplicá-las nesse caso. Eu lhe disse, então, você, na realidade, não precisa de mim. Você é capaz de fazê-lo. Então, repassei com ele o material pelo telefone. Ele depois telefonou para o presidente da empresa que o processava e perguntou se poderiam se reunir para discutir a situação. Outro presidente não queria conversar, mas meu amigo explicou-lhe o que estava tentando fazer e por quê. Ouça, eu não vou levar para o meu advogado comigo. Você pode trazer o seu e seu advogado conciliar e não quiser dizer nada, não diga nada. Nas condições, o outro presidente concordou com a reunião. Primeiro, quero ver se eu compreendo sua posição nessa ação legal. Primeiramente, temos dados que mostram isso. Ele então repetiu de maneira mais completa possível a posição do outro presidente. É essa a sua posição?
Sim, mas há 2 pontos que você não acertou. Sabe, não é preciso entrar em muitos detalhes aqui. Jeffrey, sei que pedi para você vir, mas, bem, por que você não relaxa um pouco? Por ele perceber a franqueza e sinceridade do meu amigo, outro presidente passou a querer interagir e também descreveu ao meu amigo os 2 pontos adicionais. Meu amigo os anotou, descreveu-os e depois perguntou: a minha compreensão da sua posição é completa e adequada? Sim, é. Há algo mais que eu precise compreender. Não. É isso aí mesmo. Muito bem. E aí começou um diálogo de mão dupla. Agora você está disposto a ouvir-me assim como eu ouvi você? Vá em frente. Essa compreensão gerou umidade. As paredes ruíram. Eles começaram a crer em uma terceira alternativa era possível. Horas mais tarde, esses 2 saíram da reunião com uma solução que preservou sua amizade, evitou todos os custos legítimos e que estabeleceu um alicerce para futuros projetos conjuntos. A aplicação desses hábitos simples modificou totalmente a situação. Isso pode ocorrer na sua organização, pode ocorrer em qualquer relacionamento. E, na verdade, só é preciso que alguém tome a iniciativa. Pense, em que relacionamento seu, no momento, existe uma parede que precisa ser derrubada? Eu fui convidado para participar com o que eles chamaram de um fórum mundial com cristãos, judeus e pessoas da fé islâmica para construir uma relação melhor, para construir nos Estados Unidos uma comunidade melhor. Pessoas sinceras que vieram, pagaram seus próprios tickets para vir até chegar a essas reuniões. Todos estudaram os 7 hábitos para entender e para me ouvirem no domingo à noite. E primeiro foi um pouquinho difícil, um pouco devagar. Mas com pouco tempo, o espírito de compreensão e de empatia, onde as pessoas se tornaram mais abertas umas com as outras e muito respeitosas e muito entendendo cada uma o seu ponto de vista. E no final, elas abandonaram suas agendas, que foram dadas a elas, e em 2 dias, às 5 horas na terça-feira, isso começamos no domingo, onde começamos, às 5 horas na terça-feira, quando nós terminamos, você não pode imaginar o nível de confiança e até mesmo amor que essas pessoas, mesmo com todas essas diferenças culturais, religiosas e políticas, tinham. E o secretário me disse: eu nunca vi nada como isso. Isso revolucionou a diplomacia mundial, que tudo que nós fazemos agora é como identificar quem tem o poder e qual o objetivo que nós temos que trabalhar. Foi uma das experiências mais profundas da minha vida toda, de ver o impacto na diminuição de se defender, mas melhorar e aumentar o desejo de produzir uma alternativa, uma terceira alternativa de solução. E nós terminamos com 4 goals para trabalhar, metas. E cada um tomou sua oposição nos seus goals e vieram a ser responsáveis pelo seu grupo, de uma maneira que todo o grupo da organização foi significativamente mudado.
Here are 5 E aqui estão 5 economic stages. Put these up. estágios econômicos. The hunters and the gatherers, the farmers, the industrial Os, age, the information knowledge worker age, and the age of wisdom, os caçadores, based on os agrário, industrial, living by principles os trabalhadores da informação e os sábios. and apply anywhere. E não importa onde eles estejam, podem ser aplicados em qualquer lugar do mundo, em qualquer religião, em qualquer política, qualquer posição política. Here is a contrast Aqui está o contrário the knowledge entre, worker age with the industrial age. entre o conhecimento, Different elements. The overall philosophy of the industrial entre a era do conhecimento. control. If you're a benevolent paternalist, An- it's called Na era industrial se chama o worker age is to controle amoroso e na de conhecimento leadership is based on soltar, aliviar o talento. De liderança na era industrial, posição, uma autoridade formal. Na era da conhecimento, uma escolha moral de autoridade. Mesmo Gandhi nunca se opôs visit with a... Mandela. Eu tive uma visita com Nelson Mandela Moral authority e ele recebeu a sua prison. autoridade moral na prisão. 27 years. 27 anos em Robben Island. Didn't even have a bed to sleep on, Ele just a mat. não tinha uma cama para dormir, somente um colchão. E se você assistiu um filme Invicto, você vai ver a respeito dessa posição moral. Se você The culture na cultura é liderada, centrada no chefe, and weaknesses made ao contrário de um time com uma liderança the Savior said the greatest que serve. O Senhor disse que o maior de todos é aquele que serve. E ele foi o maior líder de todo o tempo. infinite Com o seu infinito, a sua capacidade infinita, atoning sacrifice. o seu sacrifício expiatório. People Pessoas called an expense são gastos na era de conhecimento. Pessoas são ouvidas, motivation is external. Carrot and stick são posses. as theory Motivação rather than internal, based on inspiration. externa, Serve ao contrário de interno, ao prover management. uma necessidades Responsibility for humana therefore manage e de gerenciamento. O chefe tem a responsabilidade, onde, ao contrário, a cultura tem a responsabilidade pelos resultados. people have bought As pessoas compraram essa ideia. in our family. Na nossa família, nós trabalhamos 18 anos para desenvolver essa declaração, essa missão. E nós temos aqui, Picture of our family out. colocamos pode colocar a foto da nossa família, por favor. It's all based on the concept São todos baseados no conceito service. de serviço. So every time I meet a child, a grandchild, Cada vez que eu encontro um neto, eu pergunto para ela qual a declaração da nossa família e o que você está fazendo para ajudar a completá-la. for Zion, E nós chamamos de mind, one heart, live in righteousness, and no poor among them. reunir 4 Siões, uma mente e um coração, Centered culture. e criou uma missão centralizada, onde todos, cada um, mesmo os meninos e as meninas, vão em missões, saem em missões In the spirit of service. e aprendem o espírito de serviço. It's so important É tão importante que as pessoas realmente possam entender nesse conceito de serviço às outras pessoas.
I trained the Obama and the Bush transition teams Eu a treinei year ago. o time de Bush e de Obama, um tempo o President Bush, in the last time de transição. Quando o time do Bush saiu training and asked me to come into his office, and we had a do escritório, eles pediram para que eu voltasse. Nós tivemos 1 hora, 1 a 1. and I taught him about Indian E eu communication. ensinei a eles a respeito do que eu aprendi com os índios, com o cajado dos índios ao ouvir. E o significado de A whole person approach. chegar próximo, uma aproximação pessoal, Mind, heart, and spirit, rather than fisicamente, espírito, goal com somente um gol, behind, which causes onde ninguém fica para trás, teachers, onde kids, o que nós aprendemos com o Evangelho, 21st century skills, isso se focalizou no and on 21 development. And then he lowered século 21. said, E eles mexeram sua cabeça e disseram, eu não sei como outras nações about the redemptive power of Jesus Christ. entenderiam a respeito do How much Sandra and I admired his spirituality and his love of the Savior. sacrifício expiatório de Jesus Cristo. He just reiterated. E mais uma vez ele falou, I knew he believed in the Bible, so eu sabia que ele acredita na Bíblia. Eu falei para ele a respeito do mundo espiritual e também a respeito de como o mundo será terrestrializado no milênio. and how the Savior would be here. E como o Salvador estará aqui. There's no E como Deus não discrimina nenhuma pessoa. provision made for every person. E como há uma maneira feita para cada uma dessas pessoas de receber as bênçãos Redemptive power. e receber o poder de redenção de Jesus Cristo e a plenitude. Malachi, E eu falei sobre Malaquias, que fala sobre Elias regressando to para assure that the hearts of the fathers and the hearts of the children colocar o coração dos filhos de volta ao coração dos pais e essa união, as promessas feitas na vida pré-mortal para que fossem cumpridas. he was very sobered E ele ficou muito quieto, muito sério, up, and he hugged me, e ele começou a chorar e me abraçou. and he said to me, E ele me disse, what is this light that you have with you? o que é esse slide que você tem? O que é esse espírito, essa luz que você tem comigo? E eu disse para ele, o Espírito Santo, dizendo que as coisas que eu te ensino é verdade, que Deus não compara, que Ele ama todos os seus filhos e que Ele tem um plano de For all of his children. desenvolvimento para todos os seus filhos em todas as partes do mundo. He hugged me. E ele me abraçou novamente. E esse foi o final da nossa visita. I just can't say E eu não posso falar sobre o poder da ideia de ser pacificadores. Abençoados são os pacificadores, pois eles serão chamados os filhos de Deus. now Agora, eu tenho um outro filme pequeno, que são apenas 2 minutos e meio, que mostra the concept o conceito of de people's power liberando os poderes das pessoas e movendo para o mundo do conhecimento, saindo da tradição governed by position, que é governado a respeito de pessoas, faço o que eu digo, industrial age, da era industrial, comandado e controlado. this little video, Esse pequeno vídeo mostra the football coach of all, o mais how a talentoso treinador de todos os tempos, knees onde to walk ele out the men's restroom abaixou os seus joelhos para limpar o banheiro and became a que servant. estava sujo. E ele veio ser um líder servente, mostrando, por exemplo, a toda a escola e a comunidade. It also shows how Também mostra como Muhammad Yunus recebeu o Prêmio Nobel da Paz 3 anos atrás.
que trouxe crédito para o mundo. Como ele tem literalmente ajudado mais de 500 milhões de pessoas saindo da pobreza. Mais de 5% das pessoas eram mulheres. Eles pagaram 98,9% de volta aos bancários. Também mostra como uma mentalidade, como um trabalhador, com uma mentalidade sadia, sem nenhuma autoridade, mudou toda a cultura e trouxe todo um time, ajudou um homem cego a alcançar o topo do mundo, escalando o Monte Everest. Pode imaginar um homem escalando o Monte Everest. Começa com um pequeno menino indo às lições de piano. Eu lembro que quando eu jogava os meus livros de piano no jardim e na próxima semana, pegando eles de volta, até a professora chegou para os meus pais dizendo: vocês estão perdendo seu dinheiro porque ele nunca faz nada nas lições. E eu estou dando para ele mais 2 semanas, as últimas 2 semanas. E essa liberdade vem com a disciplina. A liberdade de escutar vem por meio da disciplina. Disciplina significa ser discípulo. Discípulo de Jesus Cristo, Salvador e Redentor do mundo. Vamos assistir esse pequeno filme. E você pode ver a aplicação do conceito de ser um pacificador e fazer uma incalculável contribuição à vida em muitas maneiras diferentes. Don't forget to practice. Okay. Atrás de cada um de nós há um líder. Que afirma o nosso potencial para aprender, para alcançar, para criar. Cada palco. Não importa qual o palco da vida, encontre a sua voz. Inspire outros a encontrar as suas vozes.
crie grandeza. E eu acredito que fazer o compromisso de ser pacificador é a coisa mais importante que o nosso Pai Celestial deseja. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu compartilho meu testemunho a respeito da divindade do nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e o poder do seu sacrifício expiatório. Eu testifico a respeito da restauração do Evangelho pelo profeta Joseph Smith e a grandiosidade do reino que foi estabelecido e como existe todo o plano de vida e salvação. Eu expresso meu amor a todos e minha fé e afirmação na sua capacidade de ser um pacificador. Eu compartilho esse testemunho e meu amor no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Dr. Covey, thank you for Dr. Covey, muito obrigado por suas palavras inspiradoras. Temos muito que pensar e aplicar. Que possamos ser pacificadores e pensar nos melhores interesses dos nossos clientes e daqueles à nossa volta. Nós agradecemos a bela música e todos aqueles que participaram neste serão. Bill, parabéns. Você realmente mereceu o prêmio Franklin Richards. Muito obrigado por seu trabalho. Após este serão, haverá um jantar para aqueles que se cadastraram para a conferência anual. Por favor, mostrem seu crachá na conferência e entre pela área sudeste do centro de conferência, entre porta 10 e 11. Fui muito elevada nessa noite por este serão. Espero que todos aqueles que presenciaram, tanto aqui no tabernáculo como membros e convidados nas capelas de todo mundo, foram inspirados e edificados. Somos gratos pelos esforços dos presidentes dos grupos em organizarem eventos, fortalecerem seus membros e servirem na comunidade. Douglas R. Bush, presidente eleito da Sociedade de Direito J. Reuben Clark, oferecerá agora a última oração. Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, temos sido desafiados hoje para ser pacificadores. Nós te pedimos que, ao sair desse serão, nós possamos sentir o Espírito, para que Ele nos ensine como nós podemos cumprir com isso em nossas vidas individuais. Somos gratos pela bela música que tivemos aqui essa noite e te pedimos que possamos levar esses ensinamentos de Brother Covey, do irmão Covey, ao coração, para que nós possamos ter mais compreensão e aprender pelo Espírito. Queremos te pedir, Pai, que nós possamos funcionar bem em nossas profissões e em nossas famílias. Somos muito gratos pela oportunidade que nos apresenta para fortalecer uns aos outros. E que nós possamos sair e nos esforçando para melhorar como sociedade e indivíduos. Isso te pedimos, Pai, humildemente, no nome de Jesus Cristo. Amém.